Um bom exemplo disso é o tênis, né? O tênis, quando você está se movimentando ali muito rápido, para o seu corpo inteiro, ele vai ser aeróbico. Por quê? Porque você vai ter que pegar seu estoque de açúcar, seu estoque de gordura abdominal e começar a fornecer, queimar, para fornecer energia para as pernas, para o braço que você está movimentando. Tá? Então, exercícios aeróbicos não precisam ser localizados, entendeu? Você está ali correndo, você está ali numa caminhada, o que é que vai acontecer? Como é que você vai emagrecer? Né? Como é que você vai perder barriga com a caminhada ou com a corrida? Vai chegar um momento que você vai ter que ter seu estoque de gordura abdominal, seu estoque de açúcar no fígado, e vai ter que queimar para fornecer energia para as pernas. É assim que você vai emagrecer, tá? Por isso que abdominal não emagrece, né? Abdominal é um dos mitos que se tem muito, né? Donner deve saber bem disso, já deve ter ouvido várias pessoas falando. Tá? Então, o abdominal ele é um exercício anaeróbico. Ele não emagrece, ele fortalece a sua parede muscular. Ele fortalece os músculos do abdômen, mas não é ele que faz perder a barriga. Por quê? Você tem uma camada de tecido adiposo, né, que estoca a gordura, cobrindo esse músculo. Aí você precisa, para você definir, para você mostrar o músculo abdominal, você precisa acabar, queimar essa camada de gordura sobre ele. Como é que você faz isso? Exercício aeróbico. Então, não são os exercícios feitos no abdômen que vai fazer ele sumir. Pelo contrário, é quando você trabalha outras partes do seu corpo em exercícios de longa duração. Uma caminhada de 1 hora, uma corrida de 1 hora, pedalar, seja num ambiente externo, fazendo ciclismo mesmo, ou numa bicicleta ergométrica de 30 minutos. São essas atividades que vai fazer com que você precise tirar a gordura ali do abdômen, né, e do fígado e mandar para outras partes do corpo é o que vai fazer você emagrecer. Tá? A caminhada, a corrida são bons treinos aeróbicos. Além do mais que eles estimulam o metabolismo a continuar queimando gordura mesmo após o treino. Tá? Já os exercícios localizados, que são os anaeróbicos, vão trazer esse benefício mais a nível local. Embora, como eu falei, de maneira secundária, estudos mais recentes sabem que quando a gente faz a contração muscular, mesmo para uma atividade anaeróbica, miocinas são liberadas e vão sinalizar várias rotas bioquímicas que são benéficas para o nosso corpo. Eu até tinha mencionado aqui de alguns efeitos indesejados relacionados ao exercício físico. Eu não estou me referindo a macrolesões ou algum prejuízo ortopédico, não. Eu estou falando a nível bioquímico. Os exercícios, principalmente aqueles que são aeróbicos, que levam a queima de matéria orgânica para a liberação de energia, que levam a queima de açúcar, gordura, proteína para você liberar energia para o corpo, sabe o que acontece com a energia. Né? Parte dessa energia liberada vira energia mecânica, ou energia elétrica, ou energia cinética, tá? Para gerar movimento. E uma outra parte vira energia térmica, para manter a temperatura interna próximo ali dos 36, 37 graus. Mas e o que acontece com a matéria? Né? Porque você tinha um açúcar, você tinha uma gordura que você queimou dentro do seu corpo, quebrou e liberou energia. Tá, o processo bioenergético a gente já sabe. Mas o que acontece com aquela matéria? Com o hidrogênio, com o carbono, com o oxigênio, com o nitrogênio que forma ali a matéria orgânica. Eles vão virar radicais livres, né? Resíduos com alta afinidade de reagir com as nossas células e, dependendo do excesso desses radicais livres, podem levar a todos os problemas crônico-degenerativos. Né? O mais simples seria o processo de envelhecimento, para vocês terem uma ideia. Então, assim, como é que a gente faz então? Então a gente deixa de fazer o exercício físico? O sedentário poderia pensar assim. Só que os prejuízos que um sedentário pode ter é ainda 8 vezes maior do que você fazer uma atividade aeróbica e liberar esses radicais livres. Então, como é que você resolve isso? Se o ideal é que você continue fazendo atividade física. Você resolve com a alimentação, através da ingestão de substâncias chamadas antioxidantes que capturam esses resíduos reativos, que capturam esses radicais livres no nosso corpo e neutraliza
os efeitos deletérios, nocivos dele. Então, qual seria o ideal aí? É a prática do exercício físico associando com a dieta mais saudável. Primeiro que você vai fornecer energia através da dieta, vai fornecer matéria orgânica. Se você quer ganhar músculo, né? Se você quer normalizar suas taxas hormonais, eu preciso do material de construção. Como é que o meu corpo tem acesso ao material de construção? Através da alimentação. Mas para isso também eu tenho que ter uma alimentação que forneça a matéria-prima que eu estou precisando e o nível de energia que eu também estou precisando. Então, está muito claro. A gente pode discutir isso em outro programa, né, Adonis? A gente pode fazer isso, onde a gente vai discutir essa sinergia entre exercícios físicos e alimentação, tá? Porque potencializa tudo. Então, tudo que a gente falar aqui de benéfico hoje em relação à prática do exercício físico, quando associada a uma alimentação mais saudável, vamos ter esse efeito potencializado, sinergia biológica, que a gente vê em vários tipos celulares, a gente vê em várias espécies, em várias situações, né? A Donis sempre está puxando o lado aí para a biologia, né? Para a nossa biologia. Então, sempre traz ali exemplos que estamos discutindo em seres humanos, mas que também são aplicados a outras espécies e principalmente lá os micro-organismos, né? Aos protistas e algas da vida, né, Donis? Sim, sim, sempre puxando a sardinha para a parte dos micro-organismos, realmente. Bom, com relação à sua última fala, acho que eu não tenho muita coisa a complementar, não. Continuar falando, né, desses benefícios da atividade física. Eu achei interessante você falar a questão de que, mas o sedentário pode pensar que a atividade física não é boa porque vai causar essas modificações a nível celular que podem causar prejuízos, mas é aí que justamente entra a dieta, né? Um termo muito conhecido, acho que é um termo que muita gente ouve falar, é dos antioxidantes. Só que muitas pessoas não se atêm que o que eles fazem está diretamente ligado ao nome que eles recebem, né? Eles entram justamente para impedir que esses oxidantes causem prejuízos ao nosso corpo. Então, é o reflexo da dieta, que é uma coisa macro, né? Você come a comida, que obviamente é uma comida macroscópica, mas que essa comida macroscópica, ao entrar no nosso organismo, vai ser quebrada, né, a nível molecular e vai estar envolvida em processos fisiológicos, processos bioquímicos e coisas que ocorrem no nosso corpo a nível microscópico. O nosso corpo, na verdade, é um grande conglomerado de trilhões de células, né, onde ocorrem inúmeros processos, né? Acho que a gente trazer essa informação de que, por mais que nós sejamos um organismo macroscópico, um organismo complexo, um organismo de um tamanho bastante grande, né? Mas não devemos deixar de estar atento ao que nós somos realmente, que é a parte bioquímica, né? A parte celular, a parte molecular, que é o que de fato nos mantém vivos, né? Essas milhares de reações que ocorrem no nosso corpo. Toda essa maquinaria biológica, né? É o que eu sempre falo, as reações bioquímicas antecedem as reações fisiológicas e morfológicas, né? Enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né, em dois exemplos, talvez para facilitar para o público de um modo geral, principalmente os leigos, né, nessa área, como podem ocorrer essas sinalizações bioquímicas favoráveis ou não. Então vamos imaginar uma pessoa sedentária, aquela que passa boa parte do dia sentada, né, lá no sofá, né, ou uma exposição ocupacional devido ao trabalho e ao estudo, muito tempo ali sentado, pouca atividade física. Aí o que acontece? Essa pessoa com esse hábito de vida frequente, sedentário, diz, por exemplo, ao corpo que não precisa de músculos e ossos fortes, né? Porque para passar, porque assim, qual a função do músculo? Movimentação. Qual a função do esqueleto? Da sustentação. Se ele vai passar o dia inteiro sentado, sem as movimentações, o corpo dele entende que ele não precisa de ossos tão fortes, que ele não fique em pé, e ele não precisa de músculos tão fortes porque ele faz movimentos simples. Tá? Aí o que acontece? O sangue passa lá no osso e faz uma reabsorção óssea. Em vez de levar cálcio para fortalecer o osso,
vai lá no osso e retira cálcio. Reabsorve o cálcio. O cálcio, então, sai do osso para o sangue. Então, aquele osso ali já fica fragilizado, né? Se ele mantiver esse estilo de vida por muito tempo, depois de anos, é um fator de risco para a osteoporose, por exemplo. Um osso mais fraco. Acontece a mesma coisa com o músculo. Em vez daquele músculo, já que você está dizendo à pessoa que não precisa de o seu corpo, que não precisa de um músculo tão forte, em vez de sintetizar proteína, que é a creatina, em vez da creatina reter líquido, promover ali o inchaço muscular e a hipertrofia, faz o contrário. Enche o músculo ali de gordura, a gordura em sua maior parte, né, que é a sua porção de cadeia de ácido graxo, ela é hidrofóbica, desculpe, e em vez de reter água no músculo, como faz a proteína, ela expulsa. Né? Aí fica aquela musculatura gordurosa, fraca, devido ao sedentarismo mesmo. Né? E aí você vai ter uma pessoa que, quanto tempo mais o tempo passar, vai começar a sentir mialgia, né? Dores musculares, quando for fazer movimentos simples. Né? No último vídeo, eu acho, em um dos episódios, eu até brinquei, é aquela pessoa que vai pegar aqui um notebook, aí o braço já dói, uma coisa simples, né? Subir do térreo para o primeiro andar, já vai sentir como se tivesse subido 10 andares, entendeu? De escada. No mínimo esforço possível, ele vai sentir. Porque o músculo não está preparado. Né? Você diz bioquimicamente, com seu estilo de vida, seu corpo, que não precisa de ossos e músculos fortes. É assim que vai acontecendo. E tem aquela até história, né? Por exemplo, tem uma relação do exercício físico e o sono. O sono, ele tem duas funções, assim, mais sistêmicas. Uma é permitir que você faça o processamento das informações que o seu cérebro armazenou durante o dia. Então, enquanto você sonha, enquanto você dorme, as memórias de curta duração migram de um hipocampo do cérebro para o hipocampo onde armazena as memórias de longa duração. Então, durante o sono, você vai processando. Aquelas informações que geralmente foram muito rápidas, duraram até 3 segundos, número de telefone, número de alguma coisa que você lembrou até você dormir, talvez durante a noite você perca essa memória que foi muito rápida, né? Durou apenas 2, 3 segundos. E aí você não consiga armazenar essa informação na sua memória de longa duração. Então, uma das funções de dormir é esse processamento de informações cerebrais, mas também a recuperação muscular. O nosso músculo cresce e é recuperado enquanto nós dormimos. Tá? Então, o sono é um importante mecanismo de auxílio, né? Para o reparo, regeneração e crescimento muscular. Tá? Aí o que acontece? Uma pessoa sedentária, que tem essa musculatura mais fraca por conta do sedentarismo, precisa de mais horas de sono. Porque, como a musculatura dele está muito debilitada pelo sedentarismo, precisa de mais tempo para fazer essa recuperação. Né? Já uma pessoa que pratica exercício físico, à medida que ela for mantendo essa prática, ela vai dormir menos. Porque como a musculatura dela é mais forte, ela vai precisar de menos tempo de sono para recuperar. Tá? Então, possivelmente, aquela sensação de cansaço, de dores mais intensas, quando a pessoa começa a praticar exercício físico, é pelo fato da musculatura ainda não estar dentro daquele processo de adaptação que você falou. Né? Ele não tem ainda uma boa resposta fisiológica ao exercício, porque aquela atividade é muito recente. Ele precisaria de um tempo. À medida que o tempo for aumentando, consequentemente, a resposta fisiológica do músculo dele vai ser melhor. Tá? Aí vamos agora imaginar uma sinalização bioquímica de um praticante de exercício físico. Então, vai ser totalmente contrário do sedentário. Na hora que você começa a fazer o exercício físico, você diz, ó, para o seu corpo, em vez do sangue retirar cálcio do osso, eu quero que agora que ele leve, porque eu não vou mais ficar sentado nem deitado. Eu vou me movimentar, vou ficar em pé bastante, preciso do meu osso forte para eu ficar em pé. Então, o que é que o sangue faz? Em vez de retirar cálcio do osso, aumentando o risco de osteoporose, ele leva cálcio para o osso, tornando o osso mais forte. Vai acontecer a mesma coisa com o músculo. Você começou a fazer uma atividade, um exercício físico, você está dizendo ao seu corpo, ó, não vou ficar mais parado. Eu vou começar a fazer exercício físico, alguns vão envolver alta intensidade, e o meu corpo, do jeito que está agora, não vai dar conta. Eu preciso que o meu corpo ganhe músculos. Substitua a gordura por proteína, essa proteína vai reter líquido e vai reter ATP.
E aí o seu corpo começa a entender isso e começa a modificar. Você vai fazer exercício físico, você sinaliza para a liberação de hormônios esteroides, você começa a ganhar massa muscular, você começa a rejuvenescer, você acelera o seu metabolismo, você fica mais competitivo. Né? Se a gente for falar aqui, é porque isso é muito amplo. Né? Como a gente sempre diz, né? Quando uma determinada substância tem receptores em diversos órgãos do nosso corpo, ele tem vários efeitos. Aí, se a gente for falar aqui da testosterona, a testosterona mexe em muita coisa. Desde a parte do crescimento muscular, desde a masculinização física, né? Engrossar a voz, ganho de pelos, ganho de músculo, aumenta a força física, envolve a questão do desejo sexual, desempenho sexual e também comportamental. Quando a nossa testosterona é um dos hormônios da competição. Sabe aquela pessoa que era competitiva, não deixava nada para depois, e aí começa a passar dos 30 anos, 35, sedentário, testosterona vai baixando, aquela pessoa as coisas para depois tem a falsa impressão de que aquilo é prudência, não é? Ela ficou menos competitiva porque o seu hormônio de competição, que é a testosterona, começou a baixar. Então, de onde houver receptores para a testosterona, você vai ter efeitos. E a testosterona é um dos hormônios que são estimulados justamente pela prática do exercício físico. Então, uma pessoa sedentária não vai ter só esse prejuízo bioquímico que eu citei rapidamente aqui, em relação ao osso, em relação ao músculo, mas vai ter esse prejuízo também em relação aos hormônios esteroides, que vai ter esse prejuízo do ponto de vista comportamental, vai ficar menos competitiva, com menos ânimo para resolver as coisas, vai ter prejuízo do ponto de vista sexual, sem falar do coração, que é o principal órgão com mais receptores para testosterona e que talvez seja o órgão que mais sofra. Né? Então você vai ver que eu estou falando aqui de vários prejuízos do sedentarismo relacionado a uma rota, né, Adonis? Que foi só o baixo nível de testosterona. Agora imagine, tem o DHEA, que eu citei e no episódio anterior, né, que é a epidesando andosterona, que é o hormônio do metabolismo, aquele que está em alta na criança, que faz a criança crescer muito rápida e que começa a decair no adulto e deixa o metabolismo mais lento, né? Alguém fala assim, passei dos 35, meu metabolismo ficou lento. Foi o DHEA que caiu. Tá? Mas como é que ele cai? Claro que em todo mundo, à medida que a idade vai avançando, ele começa a cair. Só que em algumas pessoas ele vai cair muito mais cedo porque você ficou sedentário e adotou um estilo de vida que diz a seu corpo que quer envelhecer. É isso que as pessoas sedentárias não entendem. Né? Começam a achar que eu sinto muitas dores, eu sinto cansaço, consigo fazer exercício físico, eu não tenho tempo. Esse tipo de comportamento já é consequência do sedentarismo. Não é a causa do sedentarismo. Pelo contrário, o sedentarismo que já levou a esse comportamento de você ter mialgia, de você não ter vontade de fazer exercício físico, às vezes leva a compulsão, permite que a ansiedade aumente, o que faz você também tentar compensar essa ansiedade com excessos de alimentos. Tá? Então, são várias complicações bioquímicas que se podem ter pela falta de exercício físico, assim como você pode ter vários benefícios quando você faz a mudança no estilo de vida e começa a praticar exercícios. Quanto mais tipo de exercícios, melhor. Claro que, como eu falei, né, o exercício é segue uma metodologia para se alcançar uma finalidade. Logo, existem alguns cuidados que se tem que ter, né? Tem que se ter ali a assistência de um profissional graduado, né? Um educador físico, para que ele possa te orientar e ajudar você a alcançar o objetivo. Porque, assim, a diferença, se você só quer emagrecer ou se você quer emagrecer e ganhar massa muscular, só que qual é o seu perfil, né? Você é endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. Se você for um ectomorfo, que é aquela pessoa que tem um metabolismo muito acelerado e você quer engordar, quer ganhar massa e não consegue, então aí eu não vou dar aquele intervalo de 12 horas, 24 horas entre um treino. Eu tenho que dar um intervalo de 48 horas, porque o meu metabolismo é rápido e eu preciso de um tempo mais de descanso para o músculo se recuperar. Já que no caso do ectomorfo, sobra poucos resíduos de aminoácido, açúcar e gordura para construir músculo. Né? Então, tem essa diferença. Se a pessoa é endomorfa, já é o contrário, o metabolismo é mais lento. Então, ele precisa diminuir o intervalo de treino para poder acelerar o metabolismo. Senão, ele acaba armazenando no corpo mais matéria orgânica do que precisa e não consegue
emagrecer, né? Aí você vê alguns erros, pessoas que querem ganhar massa são ectomorfos fazendo corrida. Corrida em que sentido? Corrida de longa duração, não sendo velocista, né? Então, na verdade, é um assunto bem amplo aqui, que a gente pode falar, mas eu acho que esse exemplo aqui que eu falei, né, do sedentário em relação ao osso e ao músculo, e o praticante de exercício físico tendo um efeito contrário, né, retardando o envelhecimento, levando o sangue, em vez de retirar os nutrientes do músculo e do osso, levando também, tá? Agora, assim, é algo muito amplo para a gente explicar bioquimicamente, são muitos efeitos. Por isso que eu estou disponibilizando um curso envolvendo esse tema, 20 horas, né, que daria para explicar melhor todo esse processo bioquímico, né? Mas eu acho que a mensagem principal aqui que seria essa: vale a pena praticar o exercício físico. O que é que você consegue com ele? Dizer seu corpo que quer viver mais e com qualidade, e que os benefícios da prática de exercício físico vão além de emagrecer e vão além de você ganhar músculo. Da mesma forma, quando você não faz, quando você é sedentário, os prejuízos vão além de você engordar e perder massa muscular. Concorda com isso, Danis? Sim, sim, sim. Eu acho que a mensagem do vídeo é justamente essa, né? Você falar que você trazer a informação para as pessoas que é importante praticar atividade física, mas que elas busquem a informação, né? Que elas busquem uma informação de como praticar de maneira certa. Falando de mais benefícios, né, da atividade física, acho que um benefício muito importante também é o benefício psicológico, né? Muitas vezes essas atividades físicas são praticadas em ambientes que tenham mais pessoas, né? Onde o ser humano, né, por ser um ser social, ele evidentemente está mais à vontade em ambientes onde há uma socialização maior e a prática de atividade física também acaba melhorando essa questão, né? E agora falando da mensagem do vídeo, eu acho que o vídeo trouxe uma mensagem importante, como você disse, alertar as pessoas de que a atividade física traz benefícios e que também elas possam buscar informações sobre como obter os melhores benefícios dessa prática, né? Não adianta só saber que tem que praticar atividade física, mas acabar fazendo de uma maneira muito exagerada, né? De uma maneira mal feita e que pode ocasionar lesões, pode ocasionar prejuízos, a longo prazo também. Então, que essas pessoas procurem praticar o exercício físico da maneira mais benéfica e mais proveitosa possível e que elas busquem um profissional para que estejam auxiliando elas nessa jornada, né? Então, acho que é isso. Você falou ali da importância social do exercício físico, né? Eu estava lembrando aqui do interacionismo social de Vygotsky. O bom desses debates aqui é que a gente sempre acaba relembrando um pouquinho lá da graduação, das disciplinas, né? Isso é a prática do exercício físico, principalmente quando ela ocorre através do esporte, ela traz esse benefício social, né? Da disciplina, do conhecimento do corpo, de como o esporte, né? O exercício físico pode simular algumas situações do dia a dia, né? Então, os benefícios vão muito além como você falou, né, da questão da bioquímica, abrange o social, né, também abrange o psicológico, então é sempre interessante. E importante quando você fala, né, de procurar uma orientação especializada, reforça mais uma vez aquela palavra, né, que é um processo que nós falamos aqui, gradativo e contínuo, chamado educação, né? Que a educação, de certa forma, está muito relacionada com equilíbrio, e o nosso sistema biológico só funciona bem em equilíbrio, né? Na famosa homeostasia. Então, a educação é fundamental para que se atinja esse equilíbrio. Do ponto de vista financeiro, a educação financeira é fundamental. Do ponto de vista sanitário, né? A educação sanitária é muito fundamental, né? Às vezes, a gente teve que recorrer, por exemplo, na pandemia, a um comportamento mais de isolamento social por conta da falta de educação sanitária de boa parte da população. E o mesmo, quando nós falamos de uma dieta saudável, estamos falando de uma educação nutricional.
E, mais uma vez, quando falamos aqui da prática de exercícios físicos, né, de maneira metódica, de maneira a atingir objetivos e de maneira gradativa e com assistência de um profissional especializado, estamos falando também de um processo de educação, né? Educação física. Então, a educação é a palavra-chave para que, em sociedade, possamos atingir, né, esse estágio de bem-estar biológico, né, em sociedade. Então, fica o apelo mais uma vez para isso. Tá? Por falar em educação sanitária, né, vamos ver aí como é que nós estamos nos saindo em relação aí à pandemia nessa última semana, principalmente aqui na região. Vamos dar continuidade aí às suas análises gráficas. Tá? Então, fica à vontade para nos informar como é que foi aí o perfil epidemiológico da última semana aqui na região. Tá? Fica à vontade. Pronto, então eu vou compartilhar aqui o gráfico para falar de dados, né, do coronavírus de Alagoinhas e Feira de Santana.